Deus já estava me preparando para o que iria vir. No final do ano passado, eu selecionei alguns livros para ler esse ano de 2025. Eu sempre seleciono livros, na qual pessoas indicam, pessoas que eu acompanho, que falam que foram bons. E dentre esses livros, teve um que tocou mais no meu coração para eu começar a ler. E é este livro, O Poder da Oração e do Jejum, do pastor Mahesh Chavad, contado pelo pastor Luciano Subirá. E dentre todos os livros, foram 7 livros que eu selecionei para poder começar a ler esse ano. E um dos livros que mais tocou no meu coração para começar a ler foi este. E depois de tudo que aconteceu, eu entendi qual foi o motivo de ter tocado no meu coração para começar a ler esse livro. Esse livro fala muito sobre o jejum, a oração e o poder que ele faz na vida das pessoas. E em dezembro mesmo eu já comecei a ler este livro e comecei a colocar em prática o que ele traz aqui, a importância de nós orarmos e jejuarmos. E no final do ano passado eu comecei a executar, eu comecei a jejuar. E quando nós nos dispomos a começar a buscar mais em Deus, buscar a tua vontade, fazer aquilo que agrada a Ele, tem alguém que fica muito incomodado. O inimigo, ele fica incomodado. Ele não quer que nós nos aproximemos de Deus, ele não quer que nós venhamos a buscar mais a Ele, porque a partir do momento que você começa a buscar mais em oração, em jejum e a tua palavra, você se aproxima cada vez mais da vontade de Deus. O inimigo, ele não quer que você faça isso. Então, conforme eu comecei a jejuar o ano passado, já veio um ataque do inimigo. Eu achei que 2025 iria começar de forma maravilhosa, na qual meus sonhos, meus projetos já voltaria com tudo, novas perspectivas, na qual a gente começa o ano com novos sonhos, novos projetos, mas para mim não foi tão fácil assim. Para mim, já comecei o ano com batalha. E a batalha que veio foi uma guerra muito forte, na qual veio o ataque contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos, contra os meus projetos. E o ataque veio para realmente destruir a minha família. E eu confesso que não foi nem um pouco fácil, foi um processo difícil de incertezas, de dúvidas, de medo. E eu não via até então solução, respostas até então para a solução daquele problema que veio, do ataque que veio contra a minha vida e a minha família. E nisso eu comecei a colocar em prática cada vez mais o que esse livro fala. Não somente esse livro, mas o que a palavra de Deus fala. Porque esse livro também foi inspirado na Bíblia, na palavra de Deus. E nesse período eu comecei a buscar muito mais a Deus. Eu nunca jejuei tanto quanto jejuei nesse último mês, pedindo a Deus respostas, pedindo a Deus para entrar com providência, pedindo a Deus para guiar, pedindo a Deus para confirmar tudo o que eu vinha passando. E no início, confesso que não vinha respostas, não vinha direcionamento. O modo como Deus trabalha não é na nossa maneira, mas sim na maneira dele. Mas ele sempre nos dá um escape, ele sempre nos dá uma visão, ele sempre nos dá um direcionamento. E nesse mês eu vinha buscando na palavra, em oração, em jejum, por direcionamento de Deus. Mas algo que eu nunca tinha sentido tanto assim nesse período foi que eu me senti tão forte espiritualmente falando, tão forte, tão convicta da palavra de Deus na minha vida, que pessoas próximas a mim ficavam abismadas com tanta convicção que eu tinha, com tanta convicção que eu tinha na palavra de Deus, com tanta convicção que eu tinha sobre quem eu acredito, quem eu creio. E eu confesso para vocês que se eu não estivesse alicerçada, se eu não estivesse buscando espiritualmente, em jejum, em oração, na palavra, eu não suportaria. Possivelmente eu não aguentaria. Porque quando mexe com a sua estrutura familiar, quando mexe com pessoas na qual você ama, você fica desestabilizado muitas vezes. E muitas vezes o modo
que nós ficamos, que é natural, nós humanos, quando temos medo mediante algumas situações que vêm na nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente vem é paralisar, permanecer parado, fugir ou tomar atitudes pelas próprias mãos. Mas Deus, ele não quer que nós façamos isso. Há batalhas e há situações que Deus quer que a gente se humilhe, que a gente busque a Ele e deixe que Ele haja por nós. Deixe que Ele faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue. A nossa guerra, ela é totalmente espiritual. E aquilo que não cabe a mim fazer, é o Senhor que vai fazer por mim. É o Senhor que vai pelejar as minhas guerras. A minha convicção era tão grande que eu tinha certeza que Deus iria agir e Ele ia bradar a meu favor. Eu tinha certeza, mas eu confesso que se eu não tivesse buscando como eu vinha buscando, se eu não tivesse alicerçada em Deus, eu não iria suportar, eu não iria conseguir. E o Senhor, Ele veio e Ele deu o escape, Ele deu a saída, Ele trouxe paz para minha família, Ele trouxe direcionamento, Ele respondeu a minha oração. Ele respondeu a oração na qual eu tanto pedi, que eu pedi para Deus: Senhor, me dá uma resposta até o final do mês. Se o Senhor não me der uma resposta, eu saberei que é isso que eu preciso agir. Se o Senhor não me der uma resposta, eu saberei que é essa situação para eu fazer. E o Senhor, Ele ouve, Ele vê tudo que você entrega a Ele. E Ele não nos deixa confundido, por mais que algumas situações a gente não entende, por mais que tenha algumas situações que a gente não tenha já certas respostas, mas o Senhor, Ele não nos deixa desamparados. E a resposta veio. E o Senhor foi tão fiel que Ele trouxe a resposta de uma forma que eu nem esperava, que eu nem imaginava. E mesmo assim a gente continua buscando direção em Deus para tudo na nossa vida. E nesse processo me fez aprender sobre a minha dependência nele. Eu não posso mais agir na minha vida sem que Deus esteja comigo. Eu não posso fazer mais nada na minha vida sem que tenha a instrução de Deus na minha vida. Hoje eu entendo, assim como Moisés, que ele falou para Deus: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair daqui. E quando eu entendo isso, eu sei que a minha vida é direcionada por Deus. A minha vida precisa ser guiada por Deus. E quando eu tenho a convicção que Deus está comigo, eu posso saltar muralhas, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sei quem está comigo. Quem está comigo é quem vence todas as batalhas. Quem está comigo é quem vence todas as batalhas. Então eu entendi que há certas coisas na nossa vida que o Senhor, Ele já vai nos preparando. Ele vai nos preparando para a guerra que virá. Ele vai nos preparando para aquilo que vai vir na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente se aproxime dele, para que a gente aprenda em cada situação, para que a gente evolua, para que a gente se aproxime cada vez mais dele e entenda os seus propósitos e o seu querer. Então eu entendi que o Senhor já estava me preparando para o que iria vir. E não apenas para isso, mas para que toda a minha família venha ter mais aproximação dele e que todos possam ver quem é o meu Deus, que todos possam ver quem é aquele em quem eu sirvo, quem é aquele em quem eu confio. E eu tenho hoje a convicção de que as pessoas que estão ao meu redor sabem quem é o meu Deus. Todas as coisas que Deus permite na nossa vida não é para a nossa glória, mas é para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Para que o nome dele venha a ser exaltado através de nossas vidas. Jesus disse que há inimigos que só são desfeitos mediante o jejum e oração. Então há guerras muitas vezes na nossa vida. Eu não sei o que você está passando, se você está passando por alguma dificuldade, não sei. Mas há guerras na qual você só vai vencer mediante a jejum e a oração. Não é apenas em leitura da palavra, não é apenas oração, mas tem que entrar juntamente com o jejum. E quando você jejua, você tira a vontade da tua carne e faz a vontade do Espírito, alimenta mais o teu espírito.
E quando nós passamos a entender o quão poderoso é o jejum, quão poderoso é nós nos abdicarmos de algumas coisas carnais para fazer a vontade de Deus, a gente se torna muito mais forte, a gente se torna mais capaz, a gente tem convicção cada vez mais de quem está com a gente. E você só entende isso, você só vai compreender isso a partir do momento que você começa a buscar e ter as experiências com Ele, ter as experiências com Deus. O Senhor, Ele quer que a gente saia do raso e Ele quer que a gente mergulhe. Ele quer dar mais para os seus filhos, Ele quer abençoar seus filhos, não quer que os seus filhos vivem na mesmice. O Senhor, Ele quer mais, Ele quer que os seus filhos cresçam cada vez mais na tua presença. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. O Senhor, Ele já estava me preparando. Porque de todos os livros que eu selecionei, o que mais tocou no meu coração foi esse. Porque o Senhor já estava me preparando para o que iria vir. E assim como esse vídeo, eu acredito que falou com você dessa importância de você começar a buscar mais de Deus, começar a buscar mais da tua presença, jejuar e orar. Porque os dias são maus. O mundo não tá fácil. A vida não é fácil. E se nós não estivermos com as armas certas, se nós não estivermos fortificados no Senhor, nós não iremos suportar todo o levante que vem contra as nossas vidas. Nós não iremos suportar todo o mal que vem contra as nossas vidas. Se sua vida está tranquila, se na sua vida está tudo bem, tudo correndo bem, aí sim, neste momento que você precisa buscar. Porque quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, nós precisamos nesse momento cada vez mais nos fortificar para estar preparado para o dia mau. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele disse para termos bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Então se Ele já venceu e eu estou com Ele, eu também vou vencer. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Como o Senhor trabalhou na minha vida, como o Senhor me preparou para aquilo que iria vir. E eu sei que Deus, Ele continua agindo a meu favor e Ele vai continuar agindo a seu favor. A partir do momento que você começa a realmente buscar mais dEle, buscar mais da tua palavra, buscar mais do teu conhecimento, jejuar, porque o Senhor, Ele quer dar mais. Ele quer proporcionar mais daquilo que Ele tem preparado para você. Porque se você não buscar, se você não se render a Ele, vai ficar cada vez mais longe aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque a palavra de Deus também diz que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. O Senhor, Ele pensa muito mais alto, o Senhor pensa muito além do que nós podemos imaginar. E se você não busca por Ele, não busca por compreender a sua vontade e o seu querer, cada vez mais você vai ficar longe de entender os propósitos que Ele tem para sua vida, de entender aquilo que Ele tem para você. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Como o Senhor trabalhou na minha vida, como Ele me preparou. E eu quero deixar aqui, encorajar vocês a também buscar mais do Senhor. A buscar mais da tua face, do teu querer. Porque por mais que algumas lutas são difíceis, mas é prazeroso quando o Senhor, Ele vem e Ele dá o escape e Ele mostra o agir dEle. Cada vez mais isso faz aumentar a nossa fé nele e a convicção de que Ele está conosco em todo e qualquer momento. E a gente não precisa temer, porque é o Senhor que está por nós. Quem é por nós, quem será contra nós? Então deixa essa mensagem para você. Porém o Senhor, Ele só dá, o Senhor, Ele só vai entregar, o Senhor, Ele só vai dar a vitória a partir do momento que você se posicionar, a partir do momento de que você se dispor em buscar por isso. Então eu fico aqui, eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e vamos juntos nessa corrente falar do amor do Senhor. Falar da importância de estarmos buscando a Ele, ainda mais nesses últimos dias, ainda mais nesses últimos tempos, na qual precisamos cada vez mais buscar ao Senhor, porque os dias, como eu falei, os dias são maus. Logo vou trazer outros vídeos falando um pouco mais desse livro. Eu vou deixar, caso vocês queiram, o link na descrição desse livro para quem quer comprar, quem deseja comprar, porque esse livro ele é tremendo, fala de experiências maravilhosas desse pastor, na qual ele vivia
dias de jejum, vivia momentos de jejum, e o que Deus fez na vida dele foi extraordinário, milagres, maravilhas. Deus fez grandes coisas na vida dele através do jejum e da oração. E logo vou trazer outros vídeos falando um pouco mais do jejum, como você pode jejuar, como você pode iniciar um jejum. Vou trazer os benefícios também que o jejum traz na sua vida. Quantos benefícios traz? Fica aqui comigo, me acompanhe e até o próximo vídeo.